Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Dessa vez numa edição bem diferente, né, diante do que estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul. E aí, Vinícius, como é que está? E aí, cara, na medida do possível, bastante bem, mas não posso reclamar nem um pouquinho da minha situação, principalmente agora. Uhum. Né? Tu segue aí em Porto Alegre, eu tava em Porto Alegre, cheguei na sexta-feira, no dia que a coisa estourou. Eu fiquei mais uns dias e consegui retornar aqui depois de uma viagem bastante longa, né? Uhum. Mas eu não posso, a minha situação é bastante boa. Tá? Uhum. Então, a tua também, né? Um pouco mais limitado do que eu aí, mas ainda assim muito boa, né? Comparado com o que atingiu a população toda aí em boa parte do estado aí, né? Na parte É. central do estado, Porto Alegre. O Vinícius está agora bem no interior, né, Não, tô em 3 de perto da maio. fronteira Tô em 3 de maio. noroeste, né, que é a cidade de 3 de Maio, que não foi atingida com grande intensidade, assim como foi Porto Alegre e a região metropolitana aqui de Porto Alegre. Vocês certamente já estão bem, né, já sabem tudo aí, porque ou bastante coisa, melhor dizendo, né, do que está acontecendo, até porque a cobertura da imprensa está sendo bem intensa, né, e a nossa ideia aqui era falar um pouquinho sobre algumas das coisas que a gente viu, né, falar um pouco também sobre alguns problemas um pouco mais ligados na nossa área, que envolve a questão das fake news, né, e também pedir para que você, se você ainda não fez, que você doe. Né? A gente tem uma boa audiência aqui no Segurança Legal, então a gente pede que, se você ainda não doou, a gente vai tá montando ali uma lista, já montou uma lista, né? Sim, a gente Encaminhamos divulgou inclusive no no mailing, nas redes no Twitter sociais, né? também. É uma lista que a gente está atualizando ainda, mas tem algumas instituições que a gente entende aí, que segundo a gente viu, são aptas, né, para receber valores, então doe. Né? Se cada um que estiver nos ouvindo fazer uma doação, pode ser bem pequena, né? A gente viu aí pessoas dizendo, recebi um Pix de R$ 5 aqui, uma instituição dizendo, se puder doar doe porque isso vai fazer diferença nesse momento, né? A ajuda das pessoas está fazendo bastante diferença. A gente vai falar um pouco sobre isso depois também, né, Vinícius? Sim, e um chamado, né, Guilherme? Por óbvio, a gente não fez os anúncios que a gente faz normalmente quando a gente inicia o podcast, tá? Uhum. Mas, assim, ó, por gentileza, doe direto para esses PIX aí, Órgãos. para esses órgãos que nós vamos indicar aí, que nós já indicamos. São todos órgãos, não tem nenhuma empresa, é a Prefeitura de Porto Alegre, é a Prefeitura de Canoas, é a de Eldorado, acho que também. E, assim, não faça PIX para o Segurança Legal, para que a gente faça a doação. A gente, da nossa parte, o Guilherme já inclusive divulgou isso, a gente obviamente está pegando o que está entrando aí no Segurança Legal de apoio de Uhum. vocês, que são nossos ouvintes, que nos apoiam, tá? Isso está indo direto para o auxílio. Mas não apoiem o Segurança Legal, ou seja, não passem grana para nós, dinheiro para nós repassarmos para as entidades que precisam. A gente não quer a gente não quer atuar, a gente não pode atuar como atravessador nesse sentido. Vocês podem ir direto às entidades que precisam, tá? Uhum. Então, mas então eu vou suspender do Segurança Legal e passar direto, faça isso, tá? Não tem galho, Uhum. tá? E aqueles que já nos apoiaram e que continuam nos apoiando, fique sabendo também que o apoio de vocês está sendo direcionado integralmente para o auxílio, né, para o socorro das vítimas dessa catástrofe que aconteceu aqui no Rio Uhum. Grande do Sul. Tá, então, tá dado o recado para ficar bem claro. A gente não tá fazendo arrecadação para para as vítimas, tá? A Segurança Legal não está fazendo arrecadação para as vítimas, que fique muito claro. Esse é um dos pontos, né? Acho que já Esse é dá um dos para entrar em pontos. algumas questões, né? A gente está diante de uma situação que ela é absolutamente anômala, absolutamente excepcional. E quando eu falo excepcional é uma palavra que você usa ou deveria usar somente em situações excepcionais. Mas essa excepcionalidade, ela parece que é realmente excepcional. Nós não vimos nada parecido. Tivemos uma enchente aqui em 1941, veja, em 1941, né? E aquela questão até do próprio, da forma como as pessoas lidam com o risco, né? E a gente está acostumado a falar sobre risco aqui no Segurança Legal, risco relacionado à tecnologia da informação e as questões de risco na segurança.
as pessoas gerem mal o risco de maneira geral, né? Então fica aquela ideia, não, mas isso nunca mais vai acontecer, né? E aconteceu uma situação anormal, desviante, né? E a gente acredita que isso deve ser levado em consideração também quando nós formos interpretar e quando nós formos lidar com o que está acontecendo, né? Pela excepcionalidade, pelo fato das próprias pessoas estarem com o seu psicológico, toda a população gaúcha está com o seu psicológico e com os ânimos muito Sim, alterados, sim, e sim. isso é normal, é esperado. Eu até falando aqui, claro que o pior foi ali, Canoas, Eldorado, e aí Roca Salles, Guaíba, foi o Guaíba, ali na Serra também, a gente teve Lajeado algumas ali, foi, ocorrências. Lajeado, foi bem complicado. Eldorado, a cidade ficou todinha. Se você olha toda, uma foto de satélite, a cidade inteira ficou alagada. Inteira, não sobrou nada. A cidade inteira sempre foi alagada. Mas eu ia comentar que, mesmo em Porto Alegre, né? É que tu tá numa região alta aí de mais Porto Alegre. alta, Né? Mas mesmo Porto Alegre foi bastante atingida. Né? Foi bastante atingida. Eu mesmo escapei 2 vezes, né? Eu escapei uma vez ali do aeroporto. Meu carro, inclusive, estava na garagem. Eu cheguei no dia que o aeroporto foi fechado. O meu carro estava na garagem no térreo, né? E depois ele foi alagado. E do aeroporto eu fui para um hotel que estava mais perto do Guaíba ainda, que também foi alagado depois. Então, mas Porto Alegre teve uma região bastante grande ali, residencial, inclusive. o quarto distrito, né? Que eu acho que foi O o quarto mais afetado. distrito foi o mais afetado. Teve ali um pedaço ali do Menino Deus, do bairro Menino Deus. Também, Aí, também. ali Cidade Baixa depois, né? Que o pessoal, Uhum. aquela questão de desligarem as bombas lá. Mas, sem dúvida nenhuma, ali as outras cidades foram. Que nem a gente falava antes, né, Guilherme? Não dá para comparar desastre, né? Desastres não se Não comparam, se né? compara, né? O que aconteceu lá na Serra Fluminense há uns anos atrás, mais de uma vez, né? Foi um desastre também. Então, assim, desastre não se compara. O que me preocupa mais nessa situação toda é que as previsões é de que isso vai se tornar cada vez mais comum, né? Esse tipo de evento. Não sei se nessa escala, mas enfim. Tu quer seguir na tua linha ali, que depois a gente comenta um pouquinho sobre isso? Tá. Não, vai me interrompendo, mais pra gente Não. seguir alguns dos pontos que a gente colocou Até aqui, porque né? hoje a gente não vai se delongar Se muito aqui. estender. Porque assim, o assunto. A gente falar nesse momento, pessoal, é delicado porque nós temos uma visão bastante limitada da situação toda. Né? A experiência que eu tive com essa situação de enchente e que estou tendo, que eu tenho parentes em Rio Grande, por exemplo, que é uma cidade que pode vir a ser alagada, a depender das situações. Então, mas o que eu estou tendo, a minha relação com esse processo todo, é diferente da relação do Guilherme, que é um pouquinho mais crítica, porque ele estava lá, acho que ainda está sem água ou já retornou para ti? Sem água. Sem Ainda está água sem e vai água? ainda, vai talvez E sem 5 água dias aí. desde domingo. Aham. Foi domingo A gente tá gravando na sexta-feira, dia 10, né? Na sexta-feira, dia É. 10. Então nós, Desde o dia 5 ali, né? é, 4, 5. desde o dia 5 sem água. Então, quando eu fui comprar água, eu tava com a minha família em Porto Alegre, tava com as crianças lá e tal. Então, tipo, a gente foi comprar água, comprar coisas no mercado, porque a gente não, né? A gente não tinha como se socar todo mundo no, no apartamento do Guilherme lá, que ele já tá com pessoas lá que tiveram a casa alagada, né? Então, assim, foi uma situação bem complicada e comprar água e as crianças junto, as crianças ficaram muito nervosas, mas, de novo, a minha experiência não chega perto do que o pessoal está sofrendo, porque eu não perdi casa, eu não perdi carro, eu não tô com meus filhos separados de mim, sabe? Não tá cada um num abrigo ou alguma coisa desse gênero. Então, a experiência Perder as é coisas, diferente. né? Você. As coisas e as pessoas, né, Guilherme? Que tem. As Claro que. pessoas, claro. Mas enfim, né? E a tua experiência aí tá sendo ruim também, né? Porque pior ainda, na real, né? Tá. Do que a minha. Só que ainda assim nós dois somos bem privilegiados com relação aos impactos desse negócio todo, né? Esse impacto direto de ver a casa alagada, lama por tudo, como a gente já tá começando a baixar água em alguns lugares,
pessoal começa a voltar para casa, fazer vídeo e mostrar. Cara, 2, 3 centímetros de lama, não é água, é lama. Lama. É, Empurrando com rodo aquele lodo, sabe? eu tive sorte porque eu morava no lugar que hoje está embaixo Que foi d'água, né? alagado, né? A gente está com uma amiga nossa que comprou o apartamento anterior que a gente morava e esse apartamento que fica lá no quarto distrito está embaixo d'água. A tua mãe também tá fora de casa, que também A alagou lá. mãe, sim, minha mãe também, que é do quarto distrito, está fora de casa. Sexta-feira a gente conseguiu tirar ela de lá, antes, né? Prevendo e já ouvindo o que iria acontecer, mas ninguém imaginava que o impacto Ela seria mesma não tão queria grande. sair, né, Guilherme? A pessoa Não, fica não queria. descrente, ela não. Tá, não vai Claro. acontecer. Não, não, não vai acontecer. Aí quando ela É, se vê ilhada, sem comida, sem água, sem energia, porque tem que desligar a energia. Onde alaga tem que desligar a energia. é. É, é muito punk. Bom, eu estava comentando antes, né, que essas situações de desastre elas fazem emergir tanto tendências muito boas e muito ruins da sociedade. Né? Uhum. O desastre acontece dentro de uma sociedade e, a depender do nível de desastre, o próprio tecido social vai ficando esgaçado e às vezes rompe, como a gente tem visto acontecer em alguns locais aqui. Diante da complexidade, esse eu acho que é um ponto que eu gostaria de destacar, a gente gostaria de destacar, é uma situação muito complexa e a gente tem visto muita gente tentando apontar erros e questões, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não é. É uma situação excepcional. Eu vou deixar, a gente pegou alguns livros aqui, né, alguns deles eu até quero ler com mais profundidade sobre essa sociologia dos desastres, ou seja, sobre como a sociedade reage nesses casos, né? Sim, vai ter crime, sim, o ladrão vai continuar cometendo crimes, sim, Uhum. pessoas ruins vão continuar fazendo o que elas fazem, algumas não, outras sim, as pessoas cometem crimes por razões muito diferentes, pessoas boas vão continuar sendo boas, outras não. É complexo, não é algo que você consegue prever o que vai acontecer. Alguns dos problemas que nós estamos enfrentando, muito críticos agora, mais ligados com a nossa área, pessoal, é a questão das fake news. Né? A gente entrou numa Sim. profusão de notícias falsas. Nos últimos dias, no começo não estava assim. Eu tive que voltar para o Twitter para começar, para me atualizar naquele momento inicial ali, devido até uma falha do poder público, né, e da defesa civil de se comunicar. Eu acho que esse é um problema que ainda está acontecendo com os poderes de maneira geral aqui, tanto o Estado quanto o município quanto o Estado, né, nós não temos um meio de comunicação efetivo, o que é uma ironia diante da era da comunicação. Nós temos um problema de comunicação, né? E eu diria que essas questões de fake news, elas teriam duas origens aí. Primeiro, a ignorância, generalizações, pessoas que, né, às vezes propagam coisas sem saber que é uma fake news mesmo. Então são pessoas que eu acho que não estão mal intencionadas muitas vezes. A gente está diante de uma situação, de um momento que é propício por chamado pânico moral. Então certas tendências, certas coisas e até certas místicas vão aparecer e as pessoas vão divulgar como se fosse verdade. Então isso às vezes causa certos pânicos, e aí quando o poder público, o Estado vai lá e não, isso não aconteceu, era uma mentira. Então você tem esse elemento aqui, né? Mas você tem uma frente conscientemente, né, grupos organizados de maneira consciente para descredibilizar o Estado. E Uhum. nós estamos vendo muitas pessoas dizendo que o Estado e que o poder público não está fazendo nada. Não é que ele está fazendo pouco. Você tem pessoas, influenciadores muito famosos aí dizendo que o poder público não está fazendo nada. Ora, Uhum. isso é algo que não se sustenta na própria realidade. Seria impossível que o poder público, por pior que fosse ou por pior que seja, não estivesse fazendo nada. Nós temos polícias federal, estadual, forças municipais, bombeiros, funcionários Inclusive públicos de outros estados. de outros estados que vêm para cá. Eu mesmo, na segunda-feira, que eu consegui Verdade. sair pela RS 040 e peguei a 101 em direção a Santa Catarina, e sim, eu peguei um pedacinho de Santa Catarina para conseguir voltar para o Rio Grande do Sul. Eu passei por um comboio, olha, de uns 8, 9 carros da Polícia Militar de Santa Catarina. Sendo que Sim. nesse comboio tinha pelo menos uns 5 ou 6 barcos, né, sendo aqueles barcos de alumínio com motor, né, aqueles que o pessoal utiliza, que a polícia utiliza. E eles estavam sendo trazidos, o pessoal estava a milhão vindo para Porto Alegre, ali para a região de Porto Alegre. Uhum. Então, assim, cara,
O próprio exército, né? Sim, 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 sim. O exército, ele tá. Hoje eu estava ouvindo no rádio e a gente vê, esse é o ponto, né? Quem está aqui está vendo. Então, as pessoas que estão aqui e dizem que o Estado não está fazendo nada, bom, elas estão conscientemente e voluntariamente se posicionando de uma maneira que não está de acordo com a realidade. Agora, isto não afasta o direito que todas as pessoas têm de criticar o Estado. E o Estado, ou as forças estatais aqui, elas merecem muitas críticas, sem dúvida merecem muitas críticas, mas isso não podemos dizer que elas não estão fazendo nada. Porque o que acaba, essas mesmas pessoas, o que elas estão começando a dizer é que o Estado, ele não está fazendo nada e somente os particulares estão fazendo tudo e, portanto, não precisamos do Estado. No fundo, ideologicamente, é o que está por trás. Repito, o Estado não é a prova de críticas, né? Essas responsabilidades vão ter que ser apuradas, sim, vão ter que ser apuradas. Momento oportuno, não é momento de falar. Veja, nesse momento até hoje diminuiu, eu estava vendo na rádio também, mas até ontem, hoje, pessoas, tanto particulares quanto forças do Estado, estavam tirando pessoas que ainda estavam em cima de telhados por conta da chuva aí da semana passada, de sexta a sábado, entende? Então vejam, você tem que hierarquizar as coisas que você precisa resolver, né? Acerca das críticas, a Prefeitura Municipal e Estado negligenciaram, sim, questões de defesa civil e manutenção das casas de bombas e tudo mais. Mas isso não significa que não estejam atuando agora, né? Com falhas, mas estão atuando. Né? Oi. Mas eu te diria que assim que acho que todas as esferas, né? Eu acho que a gente tem um problema, responsabilidade de ser apurada em todas as esferas, né? A municipal, estadual, federal, principalmente. Para mim me chamou muita atenção isso. Eu vi mais de uma vez já o pessoal do INPE falando, tá? Sobre as previsões que já vinham sendo feitas, né? Até o pessoal o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Isso. Tá. E eles têm informação, inclusive tem um mapa. Tu tem o link daquele mapa lá? Eu não tenho, eu ia te falar do link, mas de repente a gente coloca no. Eu tenho aqui. Tu tem? Tá. Só um pouquinho que eu já abro aí. Que é justamente um mapa que ele aponta por município. É o Adapta Brasil, eu acabei de achar aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui e já vou passar o link de novo para o Guilherme para já botar lá na pauta enquanto eu vou colocando aqui. Que é este cara aqui, ó. Esse site aqui que Opa, por que não tá aparecendo? Eu já sei por que não tá. Tá, mas segue e depois a gente coloca no show notes, ou depois você mostra aí. Mas vai falando a tua mensagem. Tá, mas aqui Então aqui tem esse Adapta Brasil, já havia informação, e não estou falando informação assim desse ano passado, já de alguns anos, né, com relação aos riscos relacionados a enchentes, né, relacionados ao aumento das chuvas. Então, informação que previa, talvez não desse tamanho, né, que o pessoal todo mundo fala, olha, dá para prever que alguma coisa ia acontecer, mas não se imaginava algo desse tamanho, as proporções que isso tomou, né? Então, eu acho assim, a gente vai ter que pensar muito bem com relação às responsabilidades do poder público nas três esferas, que ignoram essas informações geradas, por exemplo, pelo INPE, né? Que ignoraram isso, assim, tipo, fizeram o que com essa informação? Ela tá lá no site, vocês vão ver depois do Adapta Brasil. Esse Adapta Brasil eu acho que é não é do INPE, né? Não é do INPE, mas o cara do INPE, tá. O cara do INPE. Sim, entendi. Que sugeriu. Deixa eu até. Aqui, ó, agora vai rolar aqui. Eles são do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso aí. O Adapta Brasil. Isso aí. E aí, tá, eu vou ter que ajustar um negocinho aqui. Tá aqui o site. Eu não vou conseguir mostrar o mapa aqui, mas eu vou ajeitar para ficar pronto. Conseguiu? Tá, foi. Adapta Brasil. Esse aqui é o site e ele mapeia por município riscos, né? Riscos relacionados aos seguintes setores estratégicos: recursos hídricos,
segurança alimentar, segurança energética, saúde, infraestrutura portuária, desastres geohidrológicos, né? Uhum. Infraestrutura ferroviária e infraestrutura rodoviária. Então, isso aqui é por município do país inteiro, né? Então, isso aqui é só um exemplo de que informação se tinha, né? E o Sem, risco para Porto Alegre, de acordo com eu vou acessar esse aqui, estudo. ele é alto. O Uhum. risco hidrológico, acho que é hidrológico, isso, hidrológico, relacionado a inundações, ele é alto para Porto Alegre. Né? Uhum. O próximo seria muito alto, mas ele é alto para Porto Alegre. Então, no momento tem um risco alto para Porto Alegre. Porto Alegre, quem conhece, pensando em Porto Alegre especificamente, né? Porto Alegre, quem E na conhece. região metropolitana, E acho que dá para região entender, né? metropolitana, é. Ali a gente tem área aterrada, sabe? Tem área aterrada que na beira do Guaíba, que está no nível do Guaíba. Tem o muro, o tal do muro de contenção da Mauá, que vocês, quem não é de Porto Alegre, com certeza ouviu falar em algum momento desse muro de contenção. Ele não é um muro que cerca a cidade toda. Ele vai mais ou menos ali, até o gasômetro ali, que é uma antiga usina que tinha ali de energia. E, e a água deu a volta no muro. A água deu a volta. Ela não conseguiu passar o muro por cima, mas ela deu a volta no muro, estourou uma comporta lá no outro lado, na zona norte. As E bombas pararam de as funcionar bombas pararam de por funcionar. falta de manutenção. Exato. E elas. A água começou a voltar pelas bombas que deveriam expulsar. Um monte de infraestrutura da cidade e do estado nessas zonas, né, de aterro, próximas, grudadas no Guaíba, e numa cidade que tem um risco hidrológico de inundação alto, sabe? Já mapeado. Então, eu acho que tem muito para a gente pensar depois, agora, de feito o resgate. E a primeira. Tem o resgate, as pessoas não morrerem, né? Ou pararem de Claro. morrer. Né, é a primeira coisa. Só que tem todo um problema na sequência que tem. Assim, Roca Salles se É, foi. Se, é. vocês, se alguém já viu a imagem de Roca Salles, uma escola que tinha. Tem uma escola lá que ela tinha tido uma parte recém-inaugurada, que assim, uma semana ou duas atrás. Cara, foi tudo, foi parede, foi tudo. Então, fica é bem delicado, viu? Tem muita coisa para tem muito trabalho para ser feito na É a sequência. reconstrução, né? É. E tem Casa para essas pessoas, os bens e delas. tem cara, e tem cidade que vai ter que ser realocada? Ou tu vai levantar tudo lá de novo e esperar que dê uma nova enchente? Ou tu vai cercar a cidade? Vamos fazer, não sei, cara, não sei. Tem que fazer. É, 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 esses riscos, esse tipo de risco que a gente está lidando aqui, né, que são riscos catastróficos, eles têm características diferentes. Eles são, por exemplo, caríssimos, né? O controle desse tipo de risco é muito caro. E é Uhum, por isso que aquelas pessoas que vêm e dizem, ah, não, o Estado não faz nada, somente as pessoas, o poder, o privado é que vai. Não, o privado não tem esta função. A uhum, função de controle desse tipo de risco, e veja, e eu me refiro, inclusive, não só de medidas reativas, mas de medidas preventivas. O Vinícius está mostrando enquanto eu falo aí no aham. YouTube. Pra quem tá no YouTube. Pode ficar vendo e vai mostrando também aí, Vinícius. Quem ficar vendo ainda consegue ver o mapa para ver o nível de risco. Isso é resolvido pela via das políticas públicas. Esse tipo de risco é controlado, prevenido. Você lida com isso pela via do Estado com as suas políticas públicas. Claro, e aí a gente precisa ressaltar que se não fosse as pessoas ajudando, muitas vidas ainda teriam sido perdidas. Não significa que nós não devamos contar e instigar, que é o que nós estamos fazendo, e nós estamos envolvidos nisso, e instigar a população a ajudar, a doar, né, a cuidar das outras pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento. Guilherme, Mas isso. acabei de Oi, ser desmentido pelo mapa aqui. Eu acho que eu passei o mapa ó, em Viamão. Porto Alegre é risco baixo de inundação. olha só. E Viamão é alto. Viamão é alto, Canoas é alto, ah, Cachoeirinha é alto. Cara, mas eu vi esse mapa contigo. Não, não pode ter sofrido alteração. Deixa eu só ver se eu peguei certo. Em todos os impactos, desastre lógico, vulnerabilidade. Deixa eu só ver se eu peguei o mapa certo aqui. Uhum. Bom, então, eu dizia, não é possível
que o Estado, ou que os Estados, e aqui eu falo do Estado moderno, não somente do Estado brasileiro, eu estou falando do Estado, da instituição Estado, que ela transfira para o cidadão a responsabilidade de lidar com desastres. O cidadão ele não vai ter condições, e não é sua função lidar, é a função do Estado. Então, eu acho que esse no cerne dessas fake news de que o Estado não está fazendo nada, a gente tem algo muito mais sério e muito mais complexo. Aqui, ó. Até porque essas pessoas. Achou? Não achei. Tá. Até porque essas pessoas que estão salvando outras, elas também estão se colocando em risco. Eu não vou dizer quem é, mas já passou aqui pelo poder, ele não me autorizou a dizer, mas ele estava salvando pessoas, pisou num prego, por exemplo. Veja, para que você salve pessoas, você precisa de treinamento para salvar pessoas, para que você não precise ser salvado depois, né? Então a situação ela é tão complexa que você também vai precisar de pessoas especializadas para fazer uma série de coisas que de repente o privado, né, e o cidadão ele não vai ter condição de fazer, né? A própria questão da eficiência, né? Os economistas gostam tanto da questão da eficiência, de se falar da eficiência, né? A questão de como é que a gente ajuda, né? Às vezes doar dinheiro pode ser melhor do que você levar coisas in natura para os locais. Porque a gente entrou em contato, né? Um dos grupos ali, que é o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, e nós entramos em contatos com a grande maioria, não todos, Vinícius, mas com a grande maioria dessa lista que a gente está montando, né? Além dos entes estatais que a gente está recomendando, entramos em contato. O que é melhor? É dinheiro ou é comida na questão do banco de alimentos, né? Porque eles responderam, olha, é dinheiro. Porque primeiro a gente tem uma questão logística, né? Se todo mundo for nos supermercados comprar coisas e ficar levando, você vai... Vejam, eu não estou dizendo para não fazerem isso. Eu hoje de manhã, Vinícius, nós, né, mas pela via da nossa empresa, hoje de manhã, fizemos isso, né? Dedicamos lá, né? Mas veja, seria melhor... E o que o pessoal do Banco de Alimentos falou, eles conseguem, por exemplo, preços melhores. Então é mais eficiente você doar para o Banco de Alimentos para que eles consigam, com preços melhores, comprar mais coisas. E inclusive levar essas coisas de maneira mais eficiente. As estradas estão com problemas, o trânsito aqui na cidade está meio problemático. Então a gente tem que olhar também, a gente sabe que tem pessoas que querem ajudar, que querem se envolver fisicamente com isso. E isso não é nenhum problema. Né? Mas o ponto é que a questão é tão complexa que nós estamos falando de funções estatais aqui. Né? Então, tem esse aspecto aqui. Oi, diga. Até aquela história, não dá para simplesmente querer substituir o Estado por Pix, né? Não dá. A própria questão do Pix, a gente vai ter uma questão até tributária aí, de fiscal, né? De repente as pessoas estão lidando com centenas de milhares de reais nas suas contas pessoais, isso vai acender alertas aí para a Receita Federal, por exemplo. Né? O Estado, e aí tem algumas questões, mas o sujeito multou, não sei quem tá... Veja, o Estado não é um mecanismo que você aperta um botão e os seus controles param de funcionar. A burocracia estatal é difícil de lidar, né? Eu não estou querendo passar pano para nenhum erro, mas o que eu estou querendo dizer ao mesmo tempo é que é complexo você lidar com isso. Mas seria muito mais fácil se tivesse preparado. Né? Assim, se a gente tivesse um plano de desastre. O que é que se faz quando acontecer o próximo? Porque agora esse aqui aconteceu, a gente está vai lidar ainda com as consequências disso por bastante tempo. E o próximo? Né? Qual é o plano para o próximo? Sim, porque não vão ser os privados que vão arrumar as casas de bomba. Não. Ou que vão fazer um plano de contenção e de prevenção de desastres para os seus municípios. É o Estado que precisa fazer isso. E aí, e mesmo o investimento, né? O investimento que vai ter que ser feito para isso é absurdo. E é da natureza desse sabe tipo de risco. É assim, ó, nem se São sabe bilhões. O valor que vai ter que ser empregado nisso. Mas assim, eu acho que eu quis falar que eu citei a questão do Pix, não é nem só essa questão tributária que tu comentou, mas não dá para substituir política pública por Pix. É claro que nós, né, pessoas físicas, a gente pode auxiliar, né, tanto quanto tiver no nosso alcance, a gente sempre deve auxiliar o próximo, né, para colocar numa expressão que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar. Então,
sim, a gente tem que se dispor a auxiliar as pessoas, tá? Acho que isso faz parte de uma vida saudável, né? Uhum. Uma visão mais ampla, assim. Só que a gente precisa, assim, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente tem que cuidar do Estado. E cuidar do Estado, a gente precisa de pessoas bem formadas, né, assumindo cargos, a gente precisa De técnicos. de pessoas técnicas. A gente, mas assim, ó, não é técnico com que no fundo tem um viés político, né? No fim, é técnico Uhum. mesmo, um cara que se olha para isso aqui, olha, a gente não pode continuar fazendo isso aqui em Barranca de Rio porque nós vamos ter esse tipo de problema aqui. E Uhum. pronto, não vamos mais fazer. Então, mas isso seria um mundo perfeito, né, Guilherme? Que a gente vai ter que lidar com política, vai ter que lidar com tudo. Então, a gente tem que cuidar. Eu até comentei com o Guilherme enquanto eu estava em Porto Alegre e eu estava bem preocupado com a situação lá. E quando eu estava lá dentro com as crianças, principalmente, acho Uhum. que quando entra Sim, filhos na tentando história, sair, né? É. a gente naquela coisa de vamos sair, não vamos sair, né? Detalhe, né? Só para É, contextualizar, vamos sair e não vamos sair. Já estávamos no momento em que o aeroporto estava já estava fechado, né? fechado, sim, E alagado. as estradas, quase que todas elas Só tinha uma obstruídas. saída de Porto Alegre, É. a 040. E E é assim, ainda a única. é ainda a única, né? Acho Eu que acho que é assim. Bom, É. mas aí o que me fez pensar assim, a gente tem que cuidar muito quem a gente escolhe, sabe? Quando a gente vai votar e tal, quando vai para uma eleição, tem que analisar. Eu vou tomar muito mais cuidado, porque a gente tem que prestar muita atenção, porque a pior coisa que pode ter é no momento de crise, e eu não estou falando agora específica desse momento, mas momentos de crise de maneira geral, né? A pior coisa, Menos graves do que esse, eu acho, né? talvez, né? Mas Isso se enfim, aplicaria ao que você está dizendo, né? A assim, momento de crise menos grave. situações em que a gente precisa, nesses momentos, ter gente competente para cuidar da sociedade, sabe? A pior coisa que pode ter, eu, tá vendo, eu achei um pouco exagerado, tá? Eu vi um sociólogo comentando, mas talvez o exagero seja importante até pra gente se dar conta do que pode acontecer, né? Ele tava colocando que a gente tá à beira de um caos social, saca? Uhum. E eu acho que nem tanto, né? Sim, o desespero das pessoas é um negócio absurdo, é alarmante. A gente teve tiroteio ali em Canoas, assim, pessoal roubando os barcos que tava fazendo salvamentos, assim, uma coisa fora da, assim. E ao mesmo tempo eu comparo esses ladrões de barco que estavam roubando não só os barcos, mas chegou um momento que estavam As roubando, casas, né? não, as casas, mas estavam roubando as pessoas resgatadas dentro do barco, Uhum. fazendo a limpa. E eu comparo esse pessoal que espalha fake news, né, falando barbaridades aí, que atrapalhando o trabalho de quem está realmente ajudando. Esses caras são ladrão de barco. Só que é um barco um pouco diferente. Né? É, Mas são ladrão de barco. Eles estão se aproveitando de uma situação. Tá? E pior do que só se beneficiarem, eles poderiam simplesmente ajudar e dizer estou ajudando, sair fazendo propaganda. Eles não estão fazendo isso, eles estão atuando contra. Assim, estão atrapalhando. E no final das contas. e tem outras pessoas que ajudam, mas que usam a ajuda para passar uma mensagem contrária ou mensagens prejudiciais, Que no que final das também contas. não pode Que ser no assim final das também, contas, né? né? Então, assim, Não te autoriza. Né? agora, quando tu faz uma coisa dessa que prejudica esses trabalhos de salvamento, prejudica os trabalhos de suporte a essas pessoas que estão sofrendo essa calamidade toda, você, em última análise, você está provocando mortes. Né? Você é responsável por isso. Né? Então, Vinícius, eu sei que a gente precisa encerrar, eu só gostaria de precisamos. deixar alguns temas aqui que a gente vai voltar a falar. Veja, nós poderíamos ter falado hoje no podcast de hoje sobre o viés dos planos gerais de continuidade de Eu acho que negócios, nós que é um ainda. tema. Acho que ainda vamos falar sobre isso, né, Guilherme? Só que esse não é o Só momento. exato, não seria o momento de entrar por esse viés técnico aqui, a gente vai voltar a falar disso. Eu quero voltar a falar ainda sobre um tema que é relevante nesse caso, que são políticas de comunicação em casos de desastres. Isso tem a ver com segurança da informação, né? Nós já fizemos políticas de continuidade e a gente percebe como as empresas são reticentes ao lidar com isso.
né? Inclusive sobre questões de comunicação. Você precisa ter um plano de comunicações, você precisa ter planos de comunicações escritos em papel. Nós já chegamos a sugerir, né? E vamos lá, né, Guilherme? Não dá para uma situação dessas depender de Instagram, Twitter. Não Não pode. dá, assim, tipo, não não pode. dá. Não dá. Assim, não faz sentido. Né? Nós falávamos sobre o exemplo da Espanha, você anda, e da Europa de maneira geral, você anda de carro por lá, você está ouvindo a música no teu celular, o carro e a política pública de lá tem uma mensagem de emergência, interrompe tudo que você está ouvindo e entra, veja, numa rádio de emergência que o Estado tem. Isso nós temos um problema gravíssimo aqui. Então, problemas de comunicação nós vamos voltar a falar, vamos sim voltar a falar sobre essa questão dos planos de continuidade e como esse desastre, acho que na nossa opinião, né, Vinícius, ele vai mudar bastante o paradigma e eu espero que isso ocorra, né, de continuidade de negócios no Brasil. Né, nós vamos precisar olhar, inclusive, de exemplos que houve aí, mas que não vem ao caso fazer agora. Então tem esse aspecto. Mas eu acho que o principal aqui, Vinícius, ajude, se você puder. Nós falamos toda essa questão do poder público e tal. A gente põe lá no vão nosso ficar... Twitter. Tem lá um videozinho lá com os pics e tal, e vai ficar no show notes também. Vamos colocar no show notes. A gente montou um blogzinho lá na Brown Pipe, um postzinho lá no blog com algumas indicações. Elas estão... um guia vivo. A gente está mexendo nisso, está incluindo coisas lá, né? Principalmente para quem está em Porto Alegre, mas para quem não está também, algumas sugestões de Pix. Veja, a gente... tudo isso que nós falamos, a questão da crítica ao Estado, né, e da necessidade de se fazer políticas públicas para lidar com isso a gente vai ter que voltar a falar, mas veja, esse é um momento que, infelizmente, nós ainda a ajuda das pessoas ainda é útil e é necessária, né? Então, ajude. Né? O mundo ideal seria que o Estado tivesse pronto, mas veja, nós não estamos no mundo ideal e nós precisamos salvar vidas, né? Então, ajude, se quiserem entrar em contato comigo aí por e-mail também, a gente pode conversar. E é isso, pessoal, a gente só quis meio que falar, não poderíamos entrar agora, pelo menos na situação que nós estamos no nosso estado, para falar sobre qualquer outro tema, né? Porque seria uma falta, eu acho, de sensibilidade, de consideração com o Estado. A gente está muito abalado, né? O Estado está o Estado do Rio Grande do Sul, e acho que o Brasil inteiro, mas nós que estamos mais próximos aqui, a gente está muito abalado com isso. Então, eu acho que nós não tínhamos como fugir desse tema, né? E é isso, pessoal. É isso, então. Você quer falar mais alguma coisa? Aí já podemos ir encerrando. Eu acho que a gente vai ter bastante assunto aí para pro desenrolar dessas diversas histórias ainda que a gente ainda vai ouvir. A gente não tá vendo nada ainda. Tem que esperar, tem que dar tempo agora. A própria questão da imagem das pessoas, né? O uso da imagem de gente. Poxa, teve um cara aí que começou a tirar foto de pessoas mortas. Sabe? Você tem uma série de coisas que vão emergir, né? Vamos falar de proteção de dados agora. Olha, mas a imagem das pessoas está sendo mal utilizada. Você fica fotografando e filmando gente que você está ajudando, ou que você salvou para dizer que você ajudou. Olha, pense na imagem dessas pessoas que vai ficar eternamente vinculada. Não sabe? Só isso, né, cara? Não só isso. Tipo assim, moralmente. A gente é cheio de defeito, a gente tem não vamos bancar aqui de perfeitinho, coisa parecida. Todo mundo tem suas virtudes e seus vícios, né? Mas é uma escala abaixo, digamos assim, do normal, né? É essa galera que fica se promovendo nessa bagunça toda, que fica assaltando barco, que fica assaltando com fake news as pessoas na internet. Desinformação, né? Com desinformação e tal, se aproveitando disso. Tem gente aplicando golpe. Teve gente, assim, ó, se você não ficou sabendo, teve gente aplicando golpe do resgate. Cobrando 4 mil reais para um helicóptero descer lá e resgatar, e a pessoa tinha que pagar 2 mil adiantado. Golpe, tá? Ninguém. Não, a gente já tem golpe aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, de caminhão-pipa. O cara paga lá o caminhão-pipa e o caminhão não aparece. Esse tipo de coisa. A questão, assim, de Pix, muito cuidado. A gente botou lá no blog, a gente botou no videozinho que a gente botou no Twitter. Confere, na hora de. Mesmo pegando no nosso site lá, mesmo pegando no Twitter os Pix que a gente colocou, as chaves que a gente colocou, a gente verificou essas chaves, tá? Mesmo você pegando de lá,
confira se está indo para a entidade certa, vê direitinho. Tá? Mas o Vinícius está fazendo, abriu uma conta lá, então, pessoal, passa em Pix para mim que eu vou direcionar aqui. Cuidado, cuidado, Uhum. cuidado. Tá? Então, escolha bem aí o direcionamento dos seus É. recursos e depois aí vamos discutir sobre como escolher, como tomar melhores decisões com relação a risco, a contingência, avaliar melhor risco, né? Sim, não, tem muitos temas que emergem. Eu vi, por exemplo, Vinícius, tá? Agora sim, vamos terminar de uma vez. Eu vi, por exemplo, a própria questão da inteligência artificial, né? É, os impactos ambientais que a inteligência artificial causa e que a gente não dá muita bola, mas você vê tem um poder, um processamento absurdo para te dar uma imagenzinha ali, entendeu? Que de repente você está consumindo recursos e gerando um dano ambiental. Eu vou Compreende? te levantar outra, para ver como, né? Tem várias facetas, né? Eu vou te levantar outra questão. Talvez com inteligência artificial a gente consiga melhorar ainda mais essas possibilidades de reação e de previsão e tal. Talvez. Mas o que adianta se a gente não está usando nem o que a gente já tem? Uhum. É aquilo que o Paulo Renat já disse, não nesse contexto aqui. Aliás, um beijo, um abraço pro Paulo. Para que nós vamos usar a inteligência artificial? Exato. Para que nós estamos... Esses dias eu vi um pessoal ridicularizando, tá com o chat GPT lá atrás, o prefeito tá com o chat GPT e agora vai... Cara, por que não? Porque Eu pedi pro chat GPT não, sobre como economizar água aqui na minha casa, cara. E ela te deu a dica Compreende? de botar vinagre, ao urinar, botar vinagre, que ajuda, né? Por exemplo. Tá? Mas aí que tá, né, cara? A galera tá focada no... Não, eu não vou abrir outra discussão agora. Mas assim, enfim, eu acho que tem um monte de coisa para ser analisada. A gente tem que ver a hora que a coisa normalizar. Melhorar. Não sei se dá para chamar normalizar, mas tem que olhar para trás, ver o que a gente já tinha. Tem um monte de informação, um monte de entrevista de especialista, não sei o quê, um monte de gente apontando que esse tipo de coisa podia acontecer. Alguns mais específicos, outros menos. É claro que num universo que tem gente que faz todo tipo de previsão, né? Alguém vai estar certo. Claro, claro. Então tem que E estamos falando de um risco caríssimo de se lidar. Então, não é apertar um botão, é bilhões e bilhões. Então tem esse lance que tem que ser avaliado direitinho para ver com base no que a pessoa afirmou tal coisa. Então não é qualquer um que sai falando e, viu, tava certo, mas com base no que tu tava certo. Tu até podia ter acertado o que tu falou anos atrás, mas com base no que tu falou aquilo. Que senão, né? Se todo mundo chutar um pouco, alguém vai estar certo. Então tem que olhar para trás para ver o que tinha sido previsto, o que já se sabia, ver se avaliar as decisões que foram tomadas pelas 13 esferas, né, de poder e o que a gente vai fazer para adiante. Ou seja, quando acontecer de novo, a gente vai ter um canal das autoridades públicas que a gente possa ficar acompanhando, ou eu vou ter que ficar de novo no YouTube de rádio fazendo propaganda? Ou no Twitter. Ou no Instagram, para alguém me avisar que uma estrada caiu, entende? Que uma estrada se foi. Então, eu vou ter que ficar indo em site de concessionária de rodovia para fazer isso, que foi o que eu tive que fazer. É um absurdo na era da informação você não ter informação. Claro que esses meios estão servindo de um jeito meio orgânico ali, que se criou automaticamente, mas né, houve uma... No final das contas, Vinícius, a gente tem aquilo que se repete em alguns filmes, né? A gente, mais do que nunca, a gente precisa olhar. Nós não podemos virar negacionistas nesse caso, inclusive o negacionismo ambiental, sabe? Porque é aquilo que acontece no filme aquele do Netflix, Não Olhe Pra Cima, né? Ou nesses filmes, são esses filmes de desastres começam com todo mundo ignorando os especialistas, os cientistas de maneira geral, né? E esse caso me parece que é um pouco disso também, é a gente ignorar o que os técnicos, as pessoas que estudam isso. Agora tá todo mundo ouvindo lá o cara da URGS, de hidrologia, tá certo? É o estudioso, tem que ouvir o cara mesmo. Mas agora a gente vai ter que ouvir esses cientistas e esses especialistas, né? Não basta a gente, mas não fechou a bomba lá. Cara, eu não sei por que uma tem que cidade... Nós vamos ter que confiar de fato e ouvir de fato a ciência. Não tem como a gente sair nisso com generalizações de redes sociais, porque senão não vai dar certo, né? Isso aí, cara. Tá, vamos terminando. Doen,
né? Tá Confiram lá os ali links. quem você pode, né, doar, porque por um bom tempo a gente ainda vai precisar, né, da ajuda até essa situação, como você bem disse, se é que é possível dizer, se normalizar, né? É. Muito obrigado a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.